Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Eras a palavra, com Deus Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária. E por isso investimos cada vez mais para levar a palavra de Deus em todas as línguas. Acesse a IPP-TV no YouTube e confira a nossa playlist de sermões legendados. São mensagens com tradução em inglês, russo, alemão, francês, mandarim, espanhol, italiano e libras, a língua brasileira de sinais. Assista e principalmente compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares e irmãos que precisam ser alcançados em outras línguas pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. Acesse www.youtube.com/ippinheiros e faça parte desse grande projeto missionário. E não deixe de ofertar para que o trabalho possa continuar. Envie um Pix de qualquer valor para o CNPJ que está aqui na sua tela, lembrando de acrescentar 10 centavos para que possamos identificar a sua doação. IPP-TV, a sua TV missionária, levando o Evangelho a todos os povos. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida. Você já descobriu qual é o seu ministério? Então venha ao primeiro Congresso Nacional do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania da IPB. Aqui você conhecerá a capelania na área empresarial, hospitalar, entre pessoas com deficiências, moradores de rua, nas escolas, em qualquer lugar. Você será muito abençoado. Inscreva-se já, de 5 a 7 de maio, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu conto com você. De 12 a 14 de maio, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros realizam o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas com o tema Honrando e Encorajando os Trabalhadores de Deus. Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Jeremias Pereira, Roberto Brasileiro, Samuel Vieira, Ion Clu, Carlito Paz e Helenivação já estão confirmados como palestrantes. A programação também vai contar com oficinas práticas sobre a necessidade da parceria missionária, cuidando de quem cuida, consolando através do aconselhamento bíblico, o valor da visitação pastoral e operação de mídia e transmissão. Acesse o site www.plantaçãodeigrejas.com.br, digite sem acento e cedilha e garanta já a sua vaga. 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas, honrando e encorajando os trabalhadores de Deus. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros e Junta Missionária de Pinheiros. Apoio: Editora Ezion, EAD Mackenzie, Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV.
Chegou a sua vez de estudar teologia. A Escola Teológica Sã Doutrina oferece cursos de teologia reformada para você cumprir a grande comissão deixada por Cristo em várias áreas de atuação: pregação, educação cristã, evangelismo, discipulado, plantação e revitalização e projetos missionários dentro e fora da igreja. O curso tem duração de 2 anos e pode ser feito nas modalidades presencial ou online. Com apenas R$100 por mês, você vai estudar as doutrinas bíblicas e outras matérias como panorama bíblico, hermenêutica e cristologia. Acesse o site www.ipepinheiros.org.br/ETSD e garanta já a sua vaga. Escola Teológica Sã Doutrina. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas, e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana. Muito bom dia, terça-feira, mais um dia começando aqui na IPP-TV com você, com a sua companhia. Muito obrigada por você abrir a porta da sua casa e termos esse momento tão especial, tão gostoso juntos, né? Hoje vamos conversar de mais um tema que vai tocar, vai falar o nosso coração, exatamente. Casa Boas Novas, conhece? Não? Então vai conhecer hoje. Eu tenho certeza que isso vai mover o seu coração e Deus vai falar com você dentro de outros quadros, tantos que temos notícias, ponto de vista, histórias que edificam, né? E eu quero começar meditando numa mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que diz assim que numa tosca imitação dos fariseus, nós gostamos dos holofotes. Nós somos atraídos pelas luzes da ribalta, onde fazemos propaganda de nossa vida espiritual. Porém, Deus nos espera para um encontro no quarto de oração, no anonimato, no lugar secreto. Os fariseus gostavam de orar em público e tocar trombetas para estadiar as suas pretensas virtudes, né? Mas a nossa vida em público, ela deve ser o reflexo da nossa comunhão com Deus no quarto de oração. O quarto de oração é o nosso lugar secreto, é o Santo dos Santos, onde a glória de Deus assiste. É ali que Deus nos vê, nos ouve e nos recompensa. O quarto de oração é a caminhada de Enoque com Deus, o passeio de Deus com Adão, na viração da tarde no Jardim do Éden, e a experiência da sarça que ardia e não se consumia para Moisés. O quarto da oração é onde o azeite da viúva jorra, enquanto tem vasilhas vazias. O quarto da oração é onde o menino morto tem a sua carne aquecida e se levanta da morte. O quarto da oração é o Jordão, onde Eliseu recebe porção dobrada do espírito de Elias e onde Jeú recebe a unção para ser rei de Israel e virar a página da história do seu povo. O quarto de oração representava os lugares solitários para onde Jesus se dirigia para passar noites em comunhão com o Pai. O quarto da oração
é onde temos o maior deleite da terra, pois é ali que ficamos na presença de Deus, onde há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. A porta fechada do quarto é onde a porta do céu se abre. Ali é o lugar onde Jesus vem ao nosso encontro e o Espírito nos unge com o óleo da alegria. É nesse lugar secreto que as maiores batalhas são travadas. É nesse lugar que as vitórias mais esplêndidas são alcançadas. É no quarto da oração que somos revestidos de poder para vivermos vitoriosamente. É nesse lugar secreto que a família experimenta os seus maiores milagres. A igreja recebe a sua maior força e os céus se fendem para derramar os mais poderosos avivamentos. O quarto da oração enseja-nos 4 lições. Em primeiro, é ali que abrimos a agenda da obediência sem racionalizações. Em segundo, é ali que a agenda da oração a Deus foge dos holofotes. É ali que falamos com Deus em secreto, sem fazermos propaganda de quem somos e do que fazemos. Em terceiro, é ali que desfrutamos íntima comunhão com Deus. No quarto, com a porta fechada, nos desligamos do barulho do mundo para concentrarmos-nos no relacionamento íntimo com Deus. E em quarto, é ali que as recompensas divinas nos alcançam. Deus vem em secreto, Deus age em secreto, Deus recompensa em secreto. Mas os resultados dessa audiência com a porta do quarto fechada refletem na vida em público. Pela oração somos curados, consolados e capacitados. Você tem encontrado a Deus no seu quarto de oração? Reverendo Hernandes Dias Lopes, uma mensagem para começar o nosso Manhã PP, que só essa mensagem já valeu, né? Todo o programa poderia encerrar aqui, mas não, tem muito mais ainda, porque Deus sempre vai além, né, do que a gente espera, do que a gente imagina. E tem mais coisas boas, tem uma conversa muito legal de oração, de resposta de oração. A história é linda, gente, esse testemunho vai falar o seu coração. Então fica aqui ligadinho e tem mais coisas, né? Vamos lá meditar no versículo de hoje que nós escolhemos para meditar juntos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Está lá em Mateus 6,34. Olha aí, não se preocupe, gente, descanse no Senhor, né? E também tem o Stories que edificam. E aí vem a parte do Instagram, das mídias, né? A gente anda lá no Instagram do Manhã IPP e a gente segue. A quem segue a gente também, e quem segue a gente segue de volta. Essa troca, essa comunhão na rede social, que é o Instagram, né? Então, nós escolhemos algum que nos edificou para compartilhar com você que está aí do outro lado e a gente refletir juntos nessas mensagens. Eu acho que a nossa vida tem que refletir, né, aquilo que a gente é no íntimo com Deus. E, né, a internet também fala aquilo que que o coração está cheio e a gente escolhe alguns muito bons nos nossos stories que edificam. Vamos lá ver quais os escolhidos de hoje. A Malu BRF falou: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 15:5. Malu BRF arrasou. É isso aí, a gente tem que lembrar, né? De se alegrar com os que se alegram e também chorar com os que choram. É isso aí. A Florence Bodini também postou: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4, versículo 8, a Florence Bodini, arrasou Florence, e a Malu também gostamos e repostamos, tá bom? Vamos lá para as notícias de hoje, tem notícias aqui do Notícias do Bem, que é só uma provinha no Manhã PP. O Auditório Rui Barbosa, do Mackenzie, recebeu o musical Caminho de Amor nesse final de semana. O coral jovem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e convidados contaram a história da redenção. Minutos antes da apresentação, a expectativa do público já era grande na plateia.
É emocionante. Eu confesso, já saiu até umas lágrimas já. A expectativa tá grande aqui vendo o ensaio, né? Enorme. Não vejo a hora da apresentação às 6. Como é que é pra você ter o seu filho aqui se apresentando? É maravilhoso. Ele está realizado. E os pais também. Não tem como conter a emoção, né? Não, o coração é mil. Eu acho isso muito legal, porque aprender a cantar é uma expressão, né? Então a criança aprende ordem, organização, impostação de voz. Isso faz parte, eu acho que é muito importante, porque após pandemia, né, as crianças perderam muito essa questão de apresentação em público, né? Isso é um aprendizado para a vida. Essa foi a primeira vez que o musical Caminho de Amor foi apresentado aqui no Auditório Rui Barbosa do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Além do coral jovem da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, convidados também cantaram. Foi o caso dos corais Infantil e Juvenil Mackenzie, que abrilhantaram a noite. O César me convidou para participar com as crianças e foi uma honra, óbvio, né? E a gente ficou muito feliz, porque é a primeira apresentação deles e a primeira apresentação dos dois grupos desde a pandemia. A gente estava meio parado, então a gente retomou o grupo esse ano. A maioria das crianças são novas e estão com essa experiência e eles estão amando o repertório, eles estão muito felizes de participar. É uma honra realmente, muito feliz. Ensaiar toda essa turma foi desafiador, mas ver o resultado valeu a pena. De gratidão, de alegria, de completude, porque a gente trabalhou tanto, né, para fazer esse musical. São 11 músicas e estar apresentando aqui hoje é um privilégio, né? Aqui no auditório tão bonito, no Mackenzie, que é uma escola presbiteriana, né? Importante para São Paulo, para o Brasil. E ter convidados, né? Vocês vão ver os convidados também. Então, uma alegria muito grande. Tá? Um desafio porque os horários são muito diferentes, né? O pessoal trabalha, estuda, corre de um lado de São Paulo, é uma cidade muito agitada. Mas a gente conseguiu gravar as vozes, mandar, enviar, fazer ensaio em horários diferentes, em dias diferentes e o resultado saiu. Juntos, os vocalistas e instrumentistas cantaram e tocaram a história da redenção. Foi um grupo muito bom, a gente saiu bastante para colocar nos instrumentos o que o César estava pensando quando ele escreveu o musical. Então foi uma tarefa complexa, difícil, mas com o resultado que a gente teve aqui foi bem gratificante. Antes de tudo, um grande prazer ter sido convidado, uma honra para mim. E confesso que tive já experiência com esse repertório dele aí, lá por 2013, 2014, alguma dessas músicas. E nesse reencontro, ter o prazer de reviver essas emoções contidas lá em cada frase, em cada acorde, em cada melodia. Então, está sendo essa experiência de recordação e, claro, essa vez é como se fosse a única. Então, para mim, sempre é um prazer estar respirando esse repertório, seja lá quantas vezes for. A programação toda foi transmitida pela IPPTV. O musical foi escrito pelo compositor César Elbert. Eu quero falar dessa turma toda. Quero apresentar para vocês todo mundo que não tem trabalho solo. Tem um trabalho de uma grande equipe aqui. E eu sou grato a Deus por toda essa equipe. É uma experiência sensacional. O Auditório Rui Barbosa é uma das melhores salas de concertos aqui na cidade de São Paulo. Então, ter uma obra minha interpretada aqui num auditório desse é uma experiência inigualável. Muito bom, que coisa linda. Não tem como não se emocionar, né? Que lindo. E agora eu quero falar para você se preparar para uma viagem inesquecível para a Alemanha e Israel, ao lado do nosso pastor titular, o reverendo Arival.
Dias Casimiro, né? Quero te convidar a assistir esse vídeo para, né, sonhar um pouquinho e quem sabe, se for a vontade de Deus, você conseguir fazer parte dessa viagem. Assiste esse vídeo. Gente, é muito lindo, né? E melhor que isso é andar nesses lugares com pessoas que conhecem a história e podem nos contar as histórias bíblicas, aquilo que Jesus viveu, que as histórias da Bíblia nos falam, e passeando em cada lugar desse, né? É sensacional. A viagem vai ser entre os dias 27 de outubro e 11 de novembro com o reverendo Arival Dias Casimiro, né? Como eu falei. E se você quiser saber mais informações, preço, condições, como divide, como que faz, anota os telefones aí, entre em contato pelo WhatsApp, que é o 15996513613 ou o 15991555122. E vamos lá de notícia, que tem mais uma. O 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas está chegando. O encontro acontece uma vez por ano e reúne pastores e líderes de diversas igrejas. E o Notícias do Bem preparou uma reportagem especial mostrando a expectativa para essa edição e a gente mostra aqui no Manhã EPP. A expectativa para o 11º Congresso de Plantação e Revitalização de Igrejas já é grande. Afinal, um grupo importante de pastores e líderes, composto pelos reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Roberto Brasileiro, Jeremias Pereira, Samuel Vieira e Yong Ko, além do pastor Carlito Paz e a presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania, Helene Vassão, serão os preletores do evento e poderão compartilhar experiências, lições e a palavra de Deus sobre este tema. Uma das diferenças desse encontro que a gente faz anualmente, já é o 11º, é que a gente traz preletores que estão vivendo dentro da obra, né? Então, quando você fala do pastor Jeremias, né, da 8ª Igreja, você fala do pastor Hernandes, que tem um ministério hoje de itinerante, mas foi pastor lá na igreja de Vitória, na primeira igreja de Vitória. Você tem o pastor Samuel Vieira, que é um grande pastor lá em Anápolis, né, tem vivência até de plantar igreja fora do Brasil. Temos o pastor Carlito Paz, que plantou a igreja da cidade aqui, Batistão, né, em São José dos Campos. E temos também o pastor Ko, que é um pastor coreano, e teremos também a palavra da nossa irmã Helene Vassão, uma palavra carinhosa, uma palavra de conforto e de orientação, principalmente para o público feminino, né? O reverendo Augusto montou uma caravana com mais de 20 pessoas para participar do congresso. E olha, a expectativa da turma é grande. Eu estou levando uma caravana de 23 pessoas para o congresso, e todo ano que tem um congresso eu faço questão de levar o máximo de líderes que a gente pode levar, tendo em vista a grande relevância que o congresso, desde 2017 que nós estamos participando, tem sido aqui para nós no Vale do Ribeira. A partir desse congresso de 2017 nós plantamos igrejas,
a igreja cresceu, foi revitalizada e nós estamos vivendo tudo isso que vocês nos ensinam aí, estamos vivendo aqui no Vale do Ribeira. A minha expectativa com relação a este congresso é justamente o tema do congresso que me chama a atenção, de honrar e encorajar os trabalhadores da seara. Como precisamos disso aqui em nosso Vale do Ribeira e certamente por toda parte onde os trabalhadores estão se dedicando ao reino de Deus. Este congresso é diferente dos outros. Ele tem como principal público-alvo pastores, missionários, evangelistas, líderes de ministérios que precisam ser encorajados no trabalho diário nas igrejas. Promovido pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a Junta Missionária de Pinheiros, o evento acontece entre os próximos dias 12 e 14 de maio, aqui na IPP. Esse congresso ele é feito para todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho da igreja, começando pelos pastores, os missionários, os oficiais, pessoas que são líderes de ministério, né? Porque a pandemia afetou a igreja no seu todo. E agora nessa retomada, esse congresso visa dar uma palavra de encorajamento, de consolo, de perspectiva, de novos sonhos, né? Eu creio que a igreja ela marcha vitoriosamente. Eu creio que a igreja ela está saindo dessa pandemia muito mais dependente de Deus, muito mais crente. Então, se você está desanimado, se você quer receber uma carga aqui, uma overdose de encorajamento, venha para o encontro. Não importa se você... Não precisa você ser oficial ou ser alguém, um pastor ou presbítero. Se você é membro de igreja e precisa de uma palavra de encorajamento, venha participar conosco. Ainda dá tempo de fazer inscrição e investir no seu ministério. É só acessar o site www.plantacãodeigrejas.com.br. Dá uma olhadinha lá, tem bastante informações, tem os horários, né, das palestras, de como vai acontecer, lá tem os palestrantes, lá tem os temas que vão ser abordados nas oficinas. Então é uma bênção. Você clicar lá em inscrever-se, o valor é um valor irrisório comparado aos congressos que a gente vê em todo o Brasil, né, só para ajudar no custeio aqui das despesas. E esse congresso são para as pessoas que sentem a necessidade de serem encorajados, né? A gente olha esse período de pandemia aí, como isso afetou, né, o nosso psicológico, nosso emocional, e a gente vê muitas pessoas ainda desanimadas da vida, né? Muitas pessoas que ainda estão desencorajadas, né? Então, esse congresso são para essas pessoas que estão precisando desse ânimo, né? Dessa bomba de energia aí, espiritual, para a gente continuar a viver, continuar a lutar e continuar a fazer a obra de Deus, porque no final das contas isso que foi para isso que nós somos chamados, né? Para adorar a Deus e para glorificá-lo e fazer o nome dele conhecido. Então, vem aqui, vem fazer parte com a gente aqui desse congresso e que Deus fale grandemente aos nossos corações nesses dias. Olha aí, se inscreva nesse congresso que vai valer muito a pena, tá bom? E agora vamos lá falar sobre a casa, o nosso tema que é hoje, né? Casa de oração, é o que a gente falou antes, né? Mas o nosso tema vai ser falado pelo Roberto Medeiros, casado com a Esther Medeiros, pai de Ellen e Sofia Medeiros, auxiliar na comunidade Batista Refúgio, coordenador dos projetos missionários ZAL, da comunidade Batista Refúgio e Casa Boas Novas da ABA Brasil. É esse o nosso tema de hoje, Casa Boas Novas, que é um resultado da casa de oração, que é o que a gente faz lá no nosso quarto de oração. Na verdade, eu quero corrigir que era quarto de oração que eu queria falar, mas é a Casa Boas Novas da ABA Brasil, formado em teologia missional e formando bacharel em teologia. Muito bom dia, Roberto. Obrigada por ter vindo aqui falar da Casa Boas Novas, que, olha, é um exemplo de realização de sonhos, como nós falamos no começo, né? Muito bom dia, obrigado por ter vindo aqui presencialmente falar desse tema tão importante. Bom dia, Lídia. Bom dia, telespectadores da Manhã IPP. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Resposta de oração a
e a gente está muito feliz de poder estar aqui e conversar sobre esse tema importante. Né? Casa Boas Novas, né? E essa casa já tem uma história que não foi muito fácil, né, Roberto? Não, a Casa Boas Novas, ela é um projeto de prevenção da Associação Beneficente Brasileira Aslan, fundada em 1993. E ali na Casa Boas Novas começou como Casa Resgate. A Casa Resgate trazia crianças das ruas para morar lá e serem cuidadas. E depois de um tempo a Casa Resgate fechou. E entre os anos 2008 e 2009, os coordenadores da ABA pensaram em vender essa casa, mas não sentiram paz no coração para vendê-la. E quando foi em 2009, um iraniano, ex-muçulmano, com R$12 no bolso, vem da Alemanha, sem falar nada de português, e conhece a Casa Boas Novas. Gente! E quando ele chega na Casa Boas Novas, ele olha para casa e diz, é aqui que será o lugar onde nós vamos pregar a Boas Novas. E crianças e adolescentes vão se converter ao Senhor Jesus. Que Deus tinha falado para ele, né? Exatamente. E então a gente está fazendo esse trabalho desde 2015. E vem conseguindo tirar mais crianças da rua? A ABA tem outros projetos, tem a área de prevenção, que é onde a Casa Boas Novas está, mas tem outros projetos também, como o projeto de proteção, que é um acolhimento institucional. Tem outros projetos também, como a abordagem de rua, onde a gente tem um projeto chamado Gente de Perto, onde vai lá, conversa com a criança, gera relacionamento e consegue também trazer essas crianças para um convívio familiar ou voltar para sua família biológica e falar de Jesus para elas. E vem cá, agora eu conversei com o Igor ontem aqui, né? E o Igor, eles dão aula de músicas, levam o evangelho também, e é muito bonito de ver. E eu vi que lá na casa Boas Novas também tem a música, é isso? Conta pra gente sobre esse projeto lindo. A Casa Boas Novas, quando começou em 2015, ela tinha alguns projetos. A partir do ano passado, a gente decidiu focar apenas em música, e tem dado muito resultado. Então, a música, ela é universal, ela toca em qualquer coração. Então, nós decidimos, ali dentro da necessidade do bairro, trabalhar com a música e tem dado bons resultados, né? Roberto, me fala uma história de alguma criança, alguma história. Eu sei que tem muitas, gente. Essa pergunta é cruel, porque às vezes é difícil até de lembrar, né? Mas se quiser contar 2, 3, pode contar pra gente, porque corta o coração da gente quando a gente está andando na rua e vê uma criança... sonhos ali, uma vida andando ali na rua, sem estrutura, sem dignidade. E aí você vê um projeto tão lindo desses, trazendo vida, trazendo dignidade. Primeiro fala aos nossos corações, que a resposta de oração que eu acho que cada pessoa que tem Cristo como seu Senhor e Salvador deseja não ver mais isso nunca na vida, né? Sim, mas quando você vê uma criança sendo restaurada, eu acho que, cara, acho que é mais da vontade de só querer fazer mais, né? Fala aí os testemunhos. Temos vários. Eu vou contar pelo menos 2, que eu acho que são os mais impactantes para mim. Uma foi de um garoto chamado Moisés. O Moisés, um garoto negro da favela, adotado. E a mãe dele cuidava dele, dava o que era possível dar na situação em que viviam. E o Moisés era uma daquelas crianças bem arteiras. Aquelas que que precisam de 10 para cuidar dele. E o Moisés passou de um curso para o outro dentro da Boas Novas e o Moisés não melhorava. Até que um dia, um professor também veio da Alemanha ajudar e começou a ensinar Cajon para ele. E Moisés melhorou muito. E Moisés começou a melhorar na escola, Moisés melhorou em casa, até que uma vez nós estávamos na Casa Boas Novas e a mãe dele passou na frente da Casa Boas Novas e falou assim, olha, seu filho está dando trabalho em casa, pode ir por aí que aí eles dão jeito, o meu menino está uma bênção. Essa é uma das histórias assim, fantásticas que tocam o nosso coração, né? Moisés hoje está na Bahia, está bem, vive com a sua família lá.
Uma outra história que tem a ver com 6 adolescentes que se converteram no ano de 2018, hoje frequentam a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, mas um dentre eles é a Maria Natália. Natália vivia também ali na comunidade, uma criança normal, mas muito cabisbaixa, muito fechada para si mesma. E ela, então, por intermédio de uma amiga que estava fazendo aula de violão na Casa Boas Novas, veio também e ela começou a fazer as aulas de música, mas detestava participar dos devocionais. E nós temos devocionais todas as aulas. E ela ficava assim, por que tem que ter devocional? Eu quero só fazer aula de música. Até que um dia Deus foi falando no coração dela. E ela começou a, como ela mesma diz, né, as vendas caíram, os tampões dos ouvidos foram tirados, e ela começou a se interessar em ouvir das devocionais, ao ponto de se incomodar com outras crianças que atrapalhavam o devocional. E um dia ela sentou num banquinho lá fora, chamou eu e um outro voluntário na época, que era o Caio, e nós dois sentamos e falamos de Jesus, e ela então chorou e se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus, e hoje está lá servindo na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É uma benção. Meu Deus do céu, você vê que se só uma pessoa já vale a pena, imagina várias assim, 6. né? Foram 6 num só dia. Meu Deus do céu. Gente, fica lá, como é que funciona a escola? Fica onde? Fala pra gente. Fica aqui na comunidade Jardim Santo Antônio. A gente fala que a gente fica entre Morumbi e Capão Redondo. Boa, então a gente boa. fica ali no miolinho espremido entre Capão Redondo e Morumbi, então a gente consegue ver das duas realidades. Fica ali então. E a gente então dá aula de músicas no contraturno escolar. Então hoje, com algumas alterações das aulas das crianças por causa da pandemia, tem sido bem difícil encaixá-las, mas a gente dá aula no contraturno escolar, aulas de violão, piano. Precisamos de outros músicos, outros voluntários que possam dar aula de bateria, possam dar aula de violino, flauta transversal. Hoje a gente só tem professor de violão, piano e musicalização infantil. Uau, olha só, gente, se conhecer pessoas aqui em São Paulo que querem fazer, como é que funciona se alguém quiser ser voluntário? Pode entrar em contato comigo, né? Depois acho que a gente pode deixar aí alguns contatos, ou pelo site da Aba Brasil. Aba Brasil, você pode pôr lá www.ababrasil.org.br e você pode preencher ali um formulário dizendo o que você quer fazer, como você quer contribuir e onde você quer contribuir dentro da aba, e é fácil. Que legal. E aba é com 2 Bs, tá, gente? 2 Bs. Só para lembrar. E também vocês podem, essas crianças que aprendem lá, elas acabam se tornando músicos profissionais? Já teve, porque é novo. Quantos anos tem a casa? A casa tem 7 anos, né? Tá. Ainda não tivemos esse privilégio de formar um músico profissional. Mas estão crescendo. Mas temos garotos muito bons mesmo, que se quiserem seguir a carreira musical, acho que conseguem tranquilamente. Já pensou, que histórias incríveis, né? Que nem o Igor falou ontem, né? Que tem resultados, uns plantos, outros colhem, né? Exatamente. É muito isso. E você, seu trabalho começou como lá dentro, Roberto? Na verdade foi bem interessante, porque começou por intermédio da minha esposa. Que legal! Da minha esposa, ela sempre teve o sonho de ser missionária. Ela sempre teve isso muito convicto no coração dela, de ser missionária. Então, quando a gente foi casar, ela falou, eu vou ser missionária, tá? Aí eu falei, tudo bem, né? Mas, assim, o tudo bem meio... não sei, né? Tudo bem. E quando foi em 2011, nós conhecemos a família Volkart, que é da Suíça e trabalhava na aba. E então a gente foi conhecer a aba e ela já logo se apaixonou e começou a trabalhar no abrigo, na Casa Elohim, e eu fui como voluntário, e ela já foi em tempo integral, direto. A nossa igreja deu a bênção, estendeu as mãos e vai com Deus. A Igreja Batista em Bugaçu, na época que a gente era membro lá. Gente, que legal. E aí a gente começou por lá. Eu conto até uma pequena história. O primeiro dia que eu fui trabalhar no abrigo, onde tinha crianças dependentes químicos, eu tomei um belo de um soco na boca. Sério? E o impulso que a gente tem é de segurar o menino, mas a gente lembra da história e lembra de como Deus nos trata. E então a gente abraça e acolhe e ensina, e aos poucos mostrando como que Jesus trata. E aí eu
em 2009, quando o Shari veio para o Brasil, começou a Casa Boas Novas. Em 2015 eu decidi ficar em tempo integral, largar o meu emprego, eu ganhava muito bem, decidi largar meu emprego e trabalhar na Casa Boas Novas, e aí minha esposa veio comigo para Casa Boas Novas. E hoje vocês têm filhos e todos são envolvidos no projeto? As minhas 2 filhas, a Ellen e a Sofia, amam estar na Casa Boas Novas, elas pedem para estar na Casa Boas Novas, porque além de um ambiente de muito amor e cuidado e de falar de Jesus, é um ambiente divertido, extrovertido, de brincadeira, de conversar, então elas gostam bastante. Ai, que coisa linda. Até pude sentir um pouco nas suas palavras como que é o ambiente lá. E a gente tem fotos aqui para mostrar um pouquinho, né? Vamos mostrar lá a família do Roberto, lá na casa, né? Casa Boas Novas, e as crianças lindas também, meu Deus do céu, elas gostam muito, né? Vamos ver, vamos ver o retorno. Gu, me fala, porque aí a gente... Vamos ver, depois a gente coloca as fotos aqui, porque a gente não está conseguindo ver quais que estão na tela. E aí, vamos ver se vai aparecer agora, vai. Não, depois a gente coloca as fotos. Vamos ver depois. Você na sala com as crianças. Aí, agora a gente conseguiu ver, boa. Agora, ao vivo tem essas coisas, gente. O técnico, né? Aí, ó, na sala com as crianças, conta. Isso aí foi na última Páscoa. A Casa Boas Novas tem algo muito legal também, que é uma coisa muito familiar. Então, meu cunhado trabalha também junto com a gente na Casa Boas Novas. É um ambiente muito familiar, muito gostoso. E ele fez algo muito bacana falando sobre a centralidade da cruz. Foi muito bacana, na Páscoa. Que ótimo. Aí é o professor Igor, que estava aqui ontem. Dando aula aí para os nossos alunos, dando aula de piano. Tem alguns alunos aí. São oportunidades ímpares, né? E que estrutura legal que tem vários pianos, né? Olha Todos só. são doados, pianos, teclados, e eles levam para casa. Estudam, tem essa relação de confiança muito grande. Até hoje não tivemos problema nenhum. Todos usam esses... E aí eles levam quando vão ter aula lá, eles levam lá? Traz novamente. Que legal. Aí pode também, se quiserem doar instrumentos também, né? As pessoas podem doar. Estão precisando. Violão, teclados, podem doar para casa. Que legal. Tem mais fotos, gente? Vamos ver se tem mais fotos. Acho que tem, né? Olha aí. Ai, gente, que clima. Esse aí também foi na Páscoa, né? Clima gostoso. Olha isso, alegria, paz. Ah, meu Deus. Muito bacana. E essas crianças, elas vieram de onde? São de onde? Como vocês contam? Como que elas descobriram? São todas do bairro. São todas do bairro, conhecem por contatos com outras crianças. É muito interessante porque eles mesmos falam, olha, tem um lugar onde eu vou, é muito legal, vamos lá, vamos conhecer. Boca a boca, né? E vem, traz, e a gente tem que, segurar, porque não cabe todo mundo na casa. Que legal. Como precisa de ajuda, né? Sim. Depois a gente vai falar disso. Tem mais uma foto, Gu? Vamos ver. Ai, que coisa linda. Casa Boas Novas. Olha aí. Essa aí é minha esposa, Esther, falando de Jesus por intermédio de literaturas comuns, como a gente diz, secular. Usando literaturas para ensinar até elas, em alguns momentos, a ler, porque a gente sabe que a educação no nosso país é muito precária e a gente então dá esse auxílio também. Nossa, que coisa linda. E essa cena é muito forte, né? Muito. Porque quando eu vi essa cena, eu já bati a foto. Cara, que coisa linda. E elas amam, a minha esposa tem experiência com contação de história, então prende atenção. E assim, tirar as telas, né, das crianças, vem para essa profundidade, ser coisa genuína, né, da leitura, muito bom. Tem mais fotos, Gu? Aí, ó. Isso. Aí é tempo de brincadeira, nós fizemos ali um jogo da velha no chão, então tinha que correr ali, jogar o seu X ou seu círculozinho e fazer. Eles amam esse tipo de brincadeira, né? Gasta bastante energia. E tem grupos de idades diferentes? Olha aí, tem outro, vamos ver. Sim, tem de entre 8 e 17 e 18 anos, né? Tá, que nós atendemos. Então, nós separamos por faixa etária para ter uma comunicação mais efetiva com eles, para que possa render melhor o assunto ali, né? E o legal, aí tem mais uma foto, ó. Isso aí é o Lucas, né? Lucas Cavaleri, meu cunhado, dando também devocional ali para eles, falando sobre Deus Pai. Nossa. Sobre a paternidade, porque a maioria dessas crianças tem dificuldade de relacionamento com a figura masculina. Então a gente apresenta o pai como essa figura paterna, que acolhe, que abraça, que ensina.
É muito legal. O índice de abandono dos pais É muito grande. É muito grande, a gente Em sabe. São Paulo está em torno de 68%. Meu Deus, é sempre muito grande. É muito triste. E aí acaba no crescimento e desenvolvimento das crianças. Fale. E aí, minha esposa, Esther Medeiros, que linda. Esposa que Deus me deu. Missionária, que falou no começo. Sou missionária. Mulher de Deus, outra coisa, né? Que coisa linda, Esther. E, gente, que trabalho incrível com as crianças. Tem mais foto, Gu? Que trabalho lindo, Roberto. E assim, os espaços são muito gostosos, né? Muito bem conservados, preparados com amor e carinho. Dá para sentir esse cuidado com as crianças, né? Graças a Deus, Deus deu uma casa muito boa. Que legal. Tem história dessa casa também, histórias assim fantásticas. O missionário, quando chegou para comprar essa casa, não tinha um centavo para comprar e Deus deu. Foi dado mesmo, Deus deu. É cara, fantástico. As coisas de Deus são assim que eu estava contando a história daqui da TV também, né? Você vê Deus fazendo. Exatamente. Nem que a gente quisesse fazer algo assim, seria impossível. Não... Como a gente estava falando logo no começo, essas conquistas começam no quarto de oração. No quarto de oração. Quantos homens de Deus de joelhos, dobrado, clamando para que Deus desse alguma coisa para que a gente pudesse devolver em adoração a Ele. Aquela mensagem do começo do reverendo Hernandes Dias Lopes fala ao nosso coração. Exatamente. Porque eu lembro da conferência de avivamento que nós tivemos aqui, Roberto, que fala que muitos avivamentos da história começaram com um homem, uma pessoa orando de joelhos, né? E você vê uma casa dessa, com tantas crianças sendo restauradas, você vê que várias pessoas, e Deus coloca no coração dos que têm aquele propósito, é muito lindo. A ABA Brasil, né? Ela tem histórias de resposta de oração imensa, assim, coisa que a gente nunca imaginou. Por exemplo, a ABA, ela sempre estava em São Paulo. E nós vimos a necessidade no Nordeste, há necessidades muito grandes lá. E o nosso coordenador geral, o pastor Célio, orando para que Deus abrisse uma porta no Nordeste. Deus abre uma porta no Piauí. E a mulher procurando auxílio, né, uma missionária lá no Piauí procurando auxílio, acha a aba na internet. E nós orando de lá de cá e ela orando lá de lá. E encontra a aba na internet e liga, e hoje nós temos uma casa que vai ser em breve inaugurada para cuidar das crianças no Piauí, em Campo Maior. Uau, que coisa linda. É assim que acontece. Espectadores da graça de Deus, né? Espectadores. Meu Deus, Roberto, quais são os desafios dessa casa maravilhosa? Porque a gente olha Deus fazendo tudo bem, acho que é tudo, né? Não tem desafio nenhum, mas todo cristão tem desafio, gente. Não tenha dúvidas disso. Uma forma de você nos auxiliar nos nossos desafios, em primeiro lugar, é orar pela gente. A gente está falando aqui de oração. A gente precisa muito das orações dos irmãos, muito. Porque as batalhas, elas vão além das nossas possibilidades. E ela não é contra a carne, contra sangue. Nós sabemos quem está por trás e precisamos vencer essas batalhas. Então nós precisamos muito das suas orações. Uma segunda forma de você nos ajudar a vencer essas batalhas é se envolvendo fisicamente, estando lá conosco. Trabalho é o que não falta. Tem todo tipo de trabalho. Eu não sou músico, não posso ajudar. Tem outras coisas que você pode ajudar lá na casa, né? Manter o ambiente limpo, organizado, dá muito trabalho. Sim. Então, demanda tempo, demanda esforço e nós precisamos de pessoas para isso. Então, qualquer coisa que você puder fazer vai ser ótimo. Eu lembro do pastor Paulo, meu primeiro pastor, quando eu me converti, ele sempre falava que tudo que vier à mão, citando o texto bíblico, tudo que vier à mão, faça conforme tuas forças, porque pro buraco onde tu vais, não há obra. Esse texto vai comigo. Então, o que você puder fazer, você pode chegar lá na Casa Boas Novas e fazer. Uma terceira forma de você nos ajudar nesses desafios é contribuindo financeiramente. Você pode entrar no site da aba e fazer uma contribuição ali. Tem várias formas de você contribuir financeiramente lá. Mas nós sabemos que nós vemos num período muito difícil economicamente. Então, uma forma de você poder nos ajudar financeiramente de uma forma muito simples, muito fácil, é por meio das notas fiscais paulistas. Que é legal. uma forma sensacional, que salvou muitas vezes o meu sustento.
Uau! Meu sustento foi salvo muitas vezes por irmãos que doam suas notas fiscais paulistas. Se você tem o cadastro lá na Nota Fiscal Paulista, então pode ser qualquer pessoa de qualquer município do estado. O estado inteiro. Então, se você mora em outra cidade aí do estado de São Paulo, você também pode ajudar. Você pode entrar lá na Nota Fiscal Paulista, se você já tem o seu cadastro, faz seu login e coloca sua senha lá. E você vai em entidades você vai colocar o CNPJ da aba. Eu não sei se pode falar aqui agora. Pode. Que é o 59-1340, 1000 contra 44. 59-1340, 1000 contra 44. Você coloca lá o CNPJ da aba e faz a sua doação automática. Toda vez que você for fazer uma compra, você põe lá o seu CPF e isso vai acontecer de forma automática, essa doação vai para a aba. Se você já fez um saque do Nota Fiscal Paulista, isso acontece de forma automática. Se você ainda não fez um saque, você precisa fazer um saque no Nota Fiscal Paulista do que ficou lá dos seus tributos. E aí, então, na próxima vez, isso vai de forma automática. Se você não tem cadastro, então você precisa fazer o cadastro na Nota Fiscal Paulista para ajudar a Casa Boas Novas. Que legal! E ajuda todo mundo a se regularizar, né? Exatamente. Porque é justo, é lei, né? Tipo, a gente pedir a nota fiscal, né? E muitas vezes a gente esquece, né? Sim. Que legal essa forma de ajudar também, muito bom. É simples, é fácil, é rápido e fica automatizado e você não esquece. Nossa, não tem trabalho, né, assim, e ajuda, que legal. Ô Roberto, e você foi cristão desde pequenininho, como foi sua história? Não, a minha família não era uma família cristã. Com 9 anos de idade, o meu pai faleceu, ele tinha 48 anos. Meu Deus, que novo! Com problemas de câncer, fumava bastante. Teve um agravamento por pneumonia e tal. E eu um dia estava muito triste por causa disso. A ficha caiu quando eu fui para casa e não vi mais meu pai. Nossa. 9 anos de idade. Então eu fui para uma praça que tinha na frente da minha casa. E um amigo meu que tinha 13 anos na época e eu 9, chegou para mim e me perguntou assim: você acha que seu pai foi para onde? Assim, na lata. E aí eu falei assim, bom, meu pai era muito querido pelas pessoas, tinha muita gente no enterro do meu pai. Meu pai nunca fez mal pra ninguém, nunca roubou, nunca matou. Meu pai era alguém muito, muito querido pelas pessoas. E aí o menino me citou Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. E naquele momento eu fiquei com muita raiva. Ele não falou de inferno, ele não falou de céu. Eu só falei, você está falando que meu pai foi para o inferno? E então eu fiquei muito bravo, saí pisando duro e fui para dentro de casa. Mas aquele texto ficou na minha cabeça. E quando chegou na noite, na mesma noite, aquilo não saía da minha cabeça. E eu falei, Senhor, se meu pai foi para o inferno eu não quero ir. No domingo seguinte, eu estava na rua e vi uma igreja com essas campanhas, né, do malucos. Eu vou nesse negócio aí. E aí, minha mãe me viu arrumado, né, eu sempre fui um menino de ficar na rua, brincando na rua. Naquele tempo a gente fazia isso, né? Sim. E minha mãe me viu todo arrumadinho, né, cheirosinho. Falei, menino, você vai? Eu falei, mãe, eu tô indo na igreja. Na igreja? Eu falei, é. E fui na igreja, cheguei lá, ouvi, fiquei os 7 domingos que era a campanha. E eu lembro que no segundo domingo eu tava me arrumando pra ir, minha mãe falou, você vai hoje? Eu falei, eu vou com você. Nossa. E minha mãe foi comigo. Deus do céu. Mas eu sempre falo que o problema deles lá no dia foi ter me dado uma Bíblia. Eu comecei a ler aquele negócio. Eu comecei a ler a Bíblia. Você tinha 9 anos. 9 anos. Eu comecei a ler e começar a me interessar. E comecei a confrontar algumas coisas. E então o meu amigo, uns 7 domingos depois, quando acabou a campanha, meu amigo falou, você não quer ir para a nossa igreja? A Igreja Batista em Jardim Lucélia. O menino igreja. De 13 anos que falou. Você não quer ir comigo na minha igreja? Oh, meu Deus. E eu fui. E lá eu ouvi o Evangelho genuíno. E lá o pastor, quando fez o apelo, eu não sei, eu estava lá na frente, chorando, dizendo, eu sou muito pecador. Oh, meu Deus, muito 9 pecador. anos, gente. E com 16 anos foi que eu tive essa
essa certeza ainda maior e decidi ser batizado. Uau! E desde então, nunca parei de servir Jesus, nunca. E por isso que eu acredito muito na pregação para as crianças. Elas entendem. Elas entendem. 13 anos, o menino. E quando Deus fala, você reconhece. Deixa eu só dar o crédito pro meu amigo, Claro. talvez ele vá assistir, é o Bruno Prado. Ele sabe do que eu tô falando. Bruno, que história. Glória a Deus pela sua vida, viu? Que história. 13 e 9 anos, Exato. você vê as crianças. Qual a importância? Exato. Como é importante. E algo em comum que a gente tem com a minha esposa é que ela também, mas ela veio de um berço cristão, mas ela também se converteu aos 9 anos de idade ouvindo a história de Zaqueu, dentro da igreja. Gente, que coisa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que coisa linda, gente, que coisa linda. E assim, é muito forte, porque quando Deus fala, a gente reconhece a voz dele, né? Aquilo que ele fala, os meus filhos ouvem a minha voz e reconhecem. Que forte a história, que coisa linda, cara, meu Deus. E as coisas de Deus dão frutos, né? Você vê que o fruto para crianças de 9 a 18 anos, meu Deus. E lá na Boas Novas a gente tem tido esse tipo de experiência de crianças falando assim, tio, mas eu vou para a igreja desde quando eu nasci, mas aqui vocês falam de Jesus de um jeito diferente. E nós experimentamos isso com eles, ensinamos eles sobre quem é Jesus e como Jesus ama as pessoas. Meu Deus do céu. Crianças de 9 anos, 8 anos, elas entendem. Quantas crianças tem lá hoje? No total, no geral? Então, na Casa Boas Novas, hoje nós temos 23. A gente pode atender até 30. Por outras questões, a gente decidiu ficar em 23. Mas tem outras crianças que querem entrar. Mas na aba são em torno de mais de 400 crianças por semana. Que a aba atende por semana. E a aba faz quais outros trabalhos? Tem de proteção. Você falou no começo. Na área de proteção nós temos a Casa Elohim e temos o Pérolas e agora também a Casa Girassol lá no Piauí. Essa casa de... Pode falar. E também na área de prevenção tem a Casa Boas Novas, a Casa Semear, que fica ali próximo ao Shopping Interlagos, ali, né, perto da Vila Joaniza, Missionária, naquela região. E também tem o Formigas, lá em Heliópolis. E tem um projeto, que é um dos mais recentes, né? Na verdade já está um pouco antigo, mas é um dos mais recentes, que é o de formação. Que foi uma necessidade que a gente viu de garotos que ficavam na favela, trabalhavam para o crime, se converteram, mas o sustento da casa deles vinham por causa do crime, das coisas da favela. E eles falavam, tio, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei estudar, eu não estudei, eu não sei fazer nada, mas eu quero andar com Jesus, eu não quero mais fazer isso que eu fazia. Então nós criamos a Sólido Móveis. Sólido Móveis, então, forma adolescentes, jovens, na área de marcenaria. E lá, então, eles ouvem também mais Jesus, andam com Jesus, têm uma experiência de formação e temos tido aí alguns resultados em relação a isso também. Quem quiser saber mais pode entrar lá, ababrasil.org.br. E pode ajudar lá na Casa Boas Novas também, e lá na casa, nessas todas que você falou. Qualquer uma delas, todos estão convidados a conhecer e participar com a gente. Meu Deus do céu! E deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ai, tem muitas pessoas participando com a gente. A Delva, o Ailton Gonçalves, o Gilmar, a Lise Toledo. Bom dia, Lise Toledo apresenta aqui o Maternidade, né? O programa de mães. O Abraão, o Ailton, a Francine, a Esther, a Delva, o Fernando, glória a Deus. O Rogério Macedo falou, glória a Deus, bom ver esse projeto chegando tão longe. A Frances Dantas falou, isso pessoal, ajude com a melhor maneira que puder, pois precisamos ajudar sempre essas crianças em situações de vulnerabilidade. Estela Mares está sempre com a gente também. Estela Mares, bom dia, querida. Graça e paz. Nossa, cada dia Deus me confirmando os sonhos deles para minha vida através da IPPTV. Estela Mares, com irmãos, com seus talentos e dons para servi-lo, com histórias diferentes que Deus fez em cada um. Estela Mares,
eu faço minhas suas palavras, porque cada vez que sento, eu falei isso para o Roberto antes, cada vez que sento um convidado aqui, Deus fala tremendamente ao meu coração e eu fico feliz, porque eu falei para ele também, e quem está do outro lado. Então isso é resposta de oração também, porque eu sempre falo, sabe, Roberto, para Deus, não quero cair no automático. Onde eu estiver, eu posso estar trabalhando, sei lá, em qualquer lugar, posso estar, sei lá, limpando uma casa se for, mas eu quero glorificar a Deus, entendeu? Limpando... Esse é um dos nossos assuntos, por exemplo, nas reuniões de obreiro na Casa Boas Novas, na ABA Brasil, quando junta todos os projetos, nós temos todas as quartas reunião de obreiros. E na última reunião eu tive o privilégio de falar que nós fazemos faculdades, nós ganhamos habilidades e nós nos tornamos cada vez mais independentes e essas ferramentas até facilitam o nosso trabalho e a gente começa a fazer as coisas no automático. E a gente esquece que a maior ferramenta, a melhor ferramenta que Deus nos deu foi a oração. É na oração que nós vamos conseguir servir essas crianças e trabalhar para as comunidades, falando de Jesus e mostrando como Ele é amoroso e bondoso e justo. Então, vocês que estão nos assistindo, lembrem-se sempre, o nosso trabalho ele não é vão no Senhor e a gente sempre precisa buscá-lo na oração para que o que a gente está fazendo seja feito na dependência do Espírito Santo. E tem tantas alegrias no dia a dia, né? Muitos. Que ele começa a revelar cada vez mais. E aí a gente começa a perceber que a gente é feliz, né? Muito mais do que a gente pode imaginar ser, né? Mais comentários aqui. Delva, que bênção esse testemunho. Deus continue abençoando a vida do seu ministério, irmão. Amém. Em nome de Jesus. A Delva está sempre com a gente também. Delva, um beijo. Caio Matos, foi um prazer imenso trabalhar com o Roberto por 2 anos na Casa Boas Novas. A ABA é um projeto que sempre toca o meu coração. Caio Matos é um querido amigo. Essas pessoas amigo que Deus põe, né, do nosso lado a todo momento para dar força, né? Que coisa linda. Abraço, meu amigo. Aline Cavaleri, benção, nossa aba sendo divulgada, benção cunhada. Aline, um abraço, querida. Cunhada. Que benção. Linda. Que benção. Vamos ver que tem 2 links, vamos ver o outro link também, né? Tem mais pessoas assistindo. A Mirane falou, já vou ajudar essa obra. Ô, Mirane, Deus abençoe a sua vida. O Ricardo Reis também, a Tânia Barbosa, a Marlene Martins, muitas pessoas aqui participando. Que bênção ter você conosco nessa caminhada. E Deus fala aos nossos corações, né? Coisa linda. Amém. Roberto, querido, tem alguma coisa que não falamos? A rede da Casa Boas Novas é @Casa Boas Novas, né? Casa Boas Novas, _ CBN. CBN. Pode encontrar a gente no Instagram e no Facebook também. Boa, vai aparecer aí na tela também a nossa produção incrível, excelente que Deus nos mandou, vai colocar aí na tela. Casa Boas Novas, _ CBN. Então pode seguir, pode perguntar lá também que responde. Pode perguntar que a gente está sempre disponível para responder as dúvidas e mostrar como pode trabalhar lá com a gente. Que legal, que legal. Tem alguma coisa que a gente não falou que a gente precisava falar antes da mensagem final? Eu acho que não, acho que isso é tudo. Acho que as informações foram dadas e os testemunhos acho que falam mais do que qualquer coisa que a gente pode falar aqui. Pode querer falar, Exatamente. Né? Exatamente. Muito bom conhecer o Igor, o Roberto, e Deus vai fazendo essas conexões, assim, a gente foi num evento que meu amigo aqui, o nosso diretor de produção, foi pregar, ele é seminarista, né? Na UP, lá em onde foi? Santo Amaro. Enfim, aí a gente conheceu o Igor ontem, e aí você, e Deus vai fazendo essas conexões incríveis, que nem a gente entende, às vezes nem sabe falar, mas Deus vai fazendo e vai Falei falando. Falei pro Igor, o Igor e o Instituto Aprender e Ensinar, que é uma bênção. Nossa, de ontem, né? Eles são muito bons, musicalmente falando, e também como pessoas. O Zé, o Igor e os demais professores, Paola, que trabalhou também com a gente, são gente fantástica, fantástica mesmo. Quer aprender música, pode procurá-los. Aprender a ensinar de ontem. O programa está lá inteirinho de ontem. Roberto, muito obrigada, querido, por você ter vindo. Louvado seja o nosso Deus pelo que Ele tem feito através da vida de vocês, da ABA, da Casa Boas Novas. Que Ele continue usando e nos usando para caminhar juntos aí, né, no que precisar e fazer aquela engrenagem de Cristo, assim, que é Ele que faz através de nós, né? Amém. Quero te agradecer e pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Bem, um dos slogans da ABA
estendendo os braços de Cristo a crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Eu chamo você para nos ajudar a fazer isso. Estender os braços para acolher, para amar, para proteger. Amém. Esse slogan tem aquela imagem, né, que você mandou. Tem. É isso. Vamos ver se a gente consegue pôr na tela esse slogan. Acho não tem agora, eu mas não sei se tem depois... nesse, mas tem no antigo da aba. É um slogan antigo, Tá. mas tem lá. Gostei. Repete pra gente. Estendendo os braços de Cristo a crianças e adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Meu Deus. Que Deus E eles precisam desse abraço de Cristo. Amém. E Cristo quer nos usar para isso. E eles estão com os ouvidos abertos, né? Tá. Que nem um menino de 9 anos reconhecer a voz de Deus, né? Amém. É uma situação mais difícil da vida, se ele né? fez comigo, acho que consegue fazer com qualquer um. E nossa, emocionante, riquíssima a sua história do poder de Deus. Que Deus continue te usando. E abençoe a família inteira, né? Amém. Obrigada, Roberto. Amém. E tem lá que o programa continua aqui, tem um quadro Ponto de Vista de hoje, de artesanato. Olha aí, pode até levar lá, né? Umas dicas de artesanato para fazer lá na casa. Artesanato no Olha Boas aí, Novas. que legal. E a gente tem o quadro aqui de colunista todo dia. Quem sabe você não traz um dia, né, para mostrar as crianças fazendo. Tem um quadro aqui de colunista com a Carol Melo falando sobre artesanato. E hoje ela nos vai ensinar a fazer um kit escritório. Olha aí, que dá para usar para os devocionais também. Não precisa ser só no escritório. Já Vamos manda assistir. um e manda pro Boas Boa. Vamos assistir juntos a Carol ensinando a fazer? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é hora do artesanato, né? Hoje é dia de artesanato e deixa eu te fazer uma pergunta. Você, assim como eu, na sua mesa de trabalho, né, na sua estação de trabalho, perde o tempo todo suas canetas, seus bloquinhos de anotação, seus post-its? Porque eu sou assim, gente. Mas hoje nós vamos resolver esse problema porque nós vamos fazer um kit de escritório. Super legal e fácil. Olha só. Para a base do kit, eu cortei 2 retângulos aqui de papelão, tá? Eles têm, você pode usar papel Paraná também, tá? Eles têm uma medida mais ou menos de 14 por 20. Então eu cortei 2 e cortei mais um aqui do mesmo tamanho, tá? De 20 centímetros, mas ele tem mais ou menos 5 centímetros de largura. Ele é mais, eu usei um papel um pouquinho mais fino. Você pode usar um papel na gramatura de um papel cartão, algo assim, tá? Ele vai ficar aqui no meio e nós vamos colar os 2 retângulos de papelão assim, tá bom? Deixando mais ou menos uns 2 dedos de espaço entre eles. Então vamos fazer a colagem. Olha só, colagem feita. Tá bom? Tá coladinho já. E em seguida, eu cortei aqui 2 pedaços de EVA, tá? Que vai ser a nossa capinha. Cortei 2 porque nós vamos encapar, tá? Por dentro e por fora. Perceba que eu cortei, olha, com um espaçozinho um pouquinho maior, tá bom? Que é justamente pra gente fazer a colagem e ficar bem legal. Então vamos fazer a colagem, eu vou colar por fora e por dentro, tá? E vou colocar já, gente, esse elástico. Eu já vou colar esse elástico aqui pra vocês verem. Esse elástico, ele vai ser o fechozinho do nosso kit. Então, eu vou passar a cola quente aqui, ó. E vou colar. E vou fixar esse elástico, tá? Não precisa ser... Não precisa ser muito perfeitinho, porque essa parte aqui vai ficar escondida dentro do EVA, tá bom? Então você cola, ó, e deixa o elástico assim, deixa 2 pontinhas bem soltinhas, tá? E agora nós vamos colocar o EVA por cima. Gente, já tá encapadinho, tá? Olha, já botei aqui os coraçõezinhos pra dar uma decorada, né, na capa. E agora aqui dentro nós vamos organizar tudo que a gente quer. Então você vai pegar o que você quer. Eu tenho aqui post-its, então eu vou colar meus post-its aqui, tá? Eu fiz também alguns recortes. Esse aqui que eu vou colar para ser um bolsinho, para colocar alguns papeizinhos menores, tá bom? Vou colar tudo e vou mostrar a vocês. E vou colar o espacinho das minhas canetas.
Para colar o espacinho das canetas, eu já fiz até um aqui. Você vai pegar uma tirinha assim como essa, tá? Pequenininha. Você vai enrolar na caneta para você ver o tamanho, olha. Viu o tamanho? Você vai passar uma colinha quente aqui para fechar, tá bom? Que a gente vai conseguir um tamanho que você consiga colocar e tirar sua caneta com facilidade, tá? Sem ela cair, mas o EVA ele é bom porque ele dá uma seguradinha. Então vamos fazer tudo isso, fazer a colagem aqui. Vou colocar aqui para vocês verem todos os meus itens, tá? Aqui eu fiz ó, um espacinho um pouquinho mais grossinho, que é para colocar os meus marca-textos, meu marca-página, minhas canetinhas. Vamos colocar aqui. Vocês verem como fica legal. E aí você vai colocar os espaços de acordo com o que você mais usa, com o que você precisa, né? Você pode colocar mais de caneta. Esse aqui de baixo é o meu corretivo. Olha só. E aqui vou colocar uns papeizinhos para ficar bonitinho. E aí você vai fazer de acordo com a sua necessidade, tá bom? Se você não precisar de tantos post-its, você pode colocar mais canetas e por aí vai. Olha só como ficou legal, tá vendo? Nunca mais vou perder os meus itens de escritório. E pra finalizar, olha, depois que você colocou tudo, que você viu o tamanho mais ou menos que vai ficar, aí a gente vai finalizar essa parte aqui do fecho, tá bom? Então, eu espero primeiro encher pra eu ver, ó, porque ele vai ficar gordinho, né? Pra eu ver e aí fazer a minha medida. E agora eu vou botar um pontinho de cola quente aqui, tá bom? Pra gente fechar. Fechadinho, gente, olha só. Eu coloquei aqui um coraçãozinho pra tapar a emenda, né? Estão vendo? E olha, não deixa muito apertado, tá? Pra não machucar o EVA, mas também não deixa muito folgadinho pra ele não ficar escapando. E já tá pronto o nosso kit escritório. Olha, não cai, tá vendo? Pode levar na bolsa, esse aqui vai ficar na minha estação de trabalho, nunca mais eu vou perder minhas canetas, os meus bloquinhos, os meus post-its, né? Vou trabalhar bem melhor e eu espero que vocês gostem. Essa dica também, gente, a gente pode usar para fazer outros tipos de kits, né? Pode fazer para criançada, kit escolar, de desenho, né? Colocar de um lado aqui os lápis de cor, canetinha hidrocor e do outro lado algumas folhas de desenho. Então são muitas possibilidades pra gente fazer, tá? Um beijo e até a próxima com mais artesanato. E agora a gente tem um recado para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer. Porque são acabamentos diferenciados e pensados especialmente para o seu conforto e funcionalidade do seu espaço. Na Finger, o seu projeto ele é personalizado de verdade. E a tecnologia exclusiva e precisão alemã garantem customização única. Eu quero te convidar a assistir esse vídeo para você perceber maiores e melhores detalhes. Veja só. Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas e solicite o seu orçamento, né? Veja lá
quanto fica, é só mandar lá, acessar fingermorumbi.com.br ou o Instagram, @fingermorumbi, e saiba mais detalhes. Não deixe de fazer seu orçamento, porque vai valer muito a pena isso. A gente acredita e confia, né? A gente só indica aqui o que a gente confia, então acessa lá e manda o WhatsApp para o 011 990 18 7891. Vou repetir, 011 990 18 7891. Finger Morumbi, a sua melhor opção em móveis planejados. E vamos lá para o nosso Minuto Curioso. Que curiosidade diferente hoje. Vamos lá que você vai se surpreender. Vacas sobem, mas não descem. Você sabia disso? As vacas são capazes de subir escadas, mas elas não conseguem descer. Isso porque as escadas foram projetadas para anatomia humana e tem uma inclinação de 35 graus, que as vacas não conseguem acompanhar. Outro ponto é o fato de que o pescoço das vacas também ele é muito menos móvel do que o nosso. Então, quando ele é inclinado para frente, existe uma grande dificuldade para ver à frente, algo que elas desejam evitar pelo instinto animal, e dessa forma elas não conseguem enxergar o próximo degrau. E analisando um pouco mais a fundo, qualquer animal tão grande quanto uma vaca teria dificuldade em descer ladeira abaixo em uma inclinação de 35 graus, né? Para uma vaca média, pesando 1.600 a 2.400 libras, né, com base no sexo e na raça, o medo do animal de descer escadas parece bastante justificável, não é verdade? E um fato curioso sobre as vacas é que dados de 2014 mostram que o rebanho bovino global está estimado em 1,03 bilhões de cabeças, 1 bilhão, né, de cabeças. O Brasil fica com a segunda colocação com 208 milhões de cabeças, o equivalente a 20,1% do rebanho mundial. Olha aí nossas vaquinhas, que coisa linda! Coisa linda, muito bom. Quem cresceu no interior, então, gosta, né, desse clima de interior, de campo, né? Interessante isso sobre as vacas. E não adianta querer puxar não, né? Porque ela não vai, ela fica, né? Tem aquela mataburro que chama, que são aquelas tabuinhas de pontezinhas que diz que o burro não passa lá, o cavalo não passa lá, né? Ele fica trancado, não adianta passar, que vai ser difícil ganhar essa guerra, né? E vamos lá, mudando de assunto aqui, essas são as nossas curiosidades. Todo dia tem curiosidades das mais diferentes para agradar e alegrar o seu programa. Mas quero falar sobre estudos. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros que oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. E você pode fazer aí onde você estiver. Entre eles estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano, e tem muito mais também. É isso daí, muito bom. É só entrar lá, www.ippinheiros.org.br e matricular-se, tá bom? Matricule-se aí e vamos lá. Que eu quero falar para você de outra coisa. Já baixou o aplicativo da Rádio Pinheiros? Não? Gente, tem muita música boa lá, vocês estão perdendo todas as músicas que a gente escolhe aqui a dedo. Músicas de grandiosos compositores e que você nem imagina que tenha. Então, vai lá na lojinha do Google Play ou Apple Store do seu celular, é gratuito. Escreve Rádio Pinheiros, faz o download do app, do aplicativo, né? E é só dar o play e escutar quando e onde quiser, é muito fácil, porque você pode fechar o seu celular, colocar ele em algum lugar, né, colocar no Bluetooth, tocar na caixinha de som, tocar no fone de ouvido e fica tocando o dia inteiro. E outra, tem um detalhe,
os programas ao vivo aqui, o Manhã IPP é transmitido ao vivo na rádio, o Notícias do Bem também é transmitido à rádio e o culto da tarde, né, da Mulher Esperança também é transmitido. Então, você pode ficar ouvindo e tem muita música boa de qualidade. E detalhe, é uma rádio que não tem comercial, tá? Então, é música sem parar direto que você vai amar. E eu quero mostrar para você que é mais visual que nem eu, além de eu ficar aqui só falando, que temos um vídeo falando da Rádio Pinheiros, que você pode visualizar mais como que é a carinha da nossa rádio lá na sua lojinha do celular. Assiste esse vídeo comigo. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, Início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. programas ao vivo da IPP-TV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Olha aí, dica especialíssima para você, baixa lá e ouça as músicas incríveis e depois me fala aqui se você gostou. Quero agradecer vocês todos que estão assistindo, mas tem os aniversariantes do dia, gente. Tem gente aniversariando, membros hoje da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão aniversariando hoje, dia 3 de maio de 2022. Vamos ver quem são eles? Parabéns para Beatriz Carreira Cardoso, a Elizabeth Maciel Risucci, a Elizabeth Caetana Soares da Silva, o Guilherme Macedo de Lima, a Maria da Cruz Cerqueira Campos Brizotti, a Maria Estela Leão Santana, o Paulo Alves de Oliveira Júnior, o Rodrigo Tsuji, Sueli da Silva de Almeida, a Tânia Aparecida Coelho de Souza, a Vitória Maria Carvalho de Abreu e o Walter Luiz Sanaiotti. Parabéns para vocês, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Que Deus abençoe. Agradeço, comemore hoje por mais um ano de vida e que você possa perceber a grandeza do Senhor nos detalhes de hoje, o quanto Ele te ama, o quanto Ele fez, faz e fará pela sua vida. Que seja um ano cheio de bênçãos, né? Não só para você que eu falei aqui, mas para você que está em casa assistindo também está de aniversário hoje. Vale os desejos, né, de todo o coração da nossa IPP-TV para você, do Manhã IPP para você também, tá bom? E a gente fica por aqui, mas amanhã eu tô de volta com conteúdo que você vai amar. E eu espero por você às 10 horas ao vivo. Mas não desliga que tem mais. Tem Notícias do Bem, agora com Roberto Quirino, Tainá Félix ao vivo, aqui nos estúdios da IPP-TV para você. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IPP